tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje o tema da estética humanizada é sobre cosméticos seguros. Gente, cosméticos. Os cosméticos é o nosso primeiro e principal coadjuvante aos tratamentos estéticos. Então, eu preciso sim saber e entender como, por quê, quando, na escolha correta de cosmetologia. E a estética humanizada, ela envolve a interdisciplinaridade e não são vistos como os cuidados de modelos convencionais, pois propõem que conhecemos, que é cuidar do indivíduo com uma abordagem holística, global, íntegra, que vai envolver múltiplos enfoques, o enfoque físico, mental, social e espiritual, e que necessita de olhares comprometidos com os cuidados especiais em todas as fases de vida, todas as fases de vida. Então, vocês que estão acompanhando os webinars, vocês estão podendo perceber que a gente está falando de gestante, a gente está falando de adolescente, a gente está falando da maturidade, a gente está falando de cuidar de pacientes de doenças crônicas não transmissíveis. E a escolha dos cosméticos nesses atendimentos de fase de vida são muito importantes também, porque seguindo um olhar humanizado para ser de qualidade e não provocar nenhum tipo de riscos à saúde, mas sim proporcionar a qualidade e o fortalecimento da pele, prevenindo intercorrências que os tratamentos podem cometer ou ocasionar. Muito bem, gente. Para quem me acompanha, eu sou Isabel Piatti, já tenho mais de 22 anos dentro da área da estética e eu sou a idealizadora da estética humanizada e implantei a estética humanizada pelo Brasil, junto em parceria a outros olhares, outras empresas e multidisciplinaridades. E assinei recentemente 3 linhas diferentes, que é a linha Humanizar, a linha Reviver e a linha Gestar, que são linhas de cosméticos, e sempre com um olhar de cosméticos seguros. Por isso o tema de hoje é sobre cosméticos seguros. E assim como eu, que já escrevi alguns livros na área da estética, livro de gestante, livro de cuidados na estética paliativa, estética teen, biossegurança, essa nossa convidada, ela também já escreveu livros na área da estética. Eu tenho aqui na minha mão um deles, que é o livro Pele, que foi lançado pelo Senac. Mas ela também desenvolveu aplicativos como, por exemplo, a Cosmetopeia, que é o que nos ajuda. A gente baixa esse aplicativo no celular e ele nos ajuda a entender a cosmetologia, principalmente quando a gente lê o rótulo e não entende nada do que está lendo naquele rótulo, né? Então, para falar conosco, eu trago aqui a Maria Inês Haris, que de formação base é química, mas ela já fez tantas especializações, gente, até pós-doutorado ela já tem. E o pós-doutorado dela é em toxicologia celular. Então, nós estamos aqui com uma mestre que tem um domínio maravilhoso para falar sobre segurança em cosméticos, é de tirar o chapéu. Eu tiro o meu chapéu para ela, eu conheço ela pessoalmente, eu já li os livros dela, acompanho a carreira dela, aprendi muito com ela, porque eu já fiz alguns cursos também onde ela estava presente. Maria Inês, fala de você para mim, o que te fez decidir a tua formação de base e o que te fez escolher esse olhar de cosméticos seguros, esse olhar de toxicidade. E em que momento da vida a gente usa cosmético para ter que se preocupar em escolher o cosmético seguro, Maria Inês? Nossa, vamos lá. Primeiro, vamos responder por partes, né? A primeira coisa, assim, com relação à escolha, né, foi uma coisa natural que se desenvolveu, na verdade. Né, quando eu fui para a área de química muito jovem, com 14 anos, eu fui para o colégio técnico em petroquímica. Na época, queria trabalhar com oceanografia, queria fazer outras coisas, né? Mas na faculdade, aí eu fui para a faculdade de química, e na faculdade de química eu fui para a área de química orgânica, que eu sempre gostei, isso aí é aquela influência de professor lá do colegial.
estudando química orgânica e síntese, né, eu sempre trabalhei na área de síntese de antibióticos, etc., e acabei começando a estudar muito bioquímica, por conta de estudar a parte de sintética, etc., e eu fui me apaixonando por bioquímica, já naquela época, eu fazia iniciação científica e tal, fui para o doutorado, e durante o doutorado eu acabei interagindo com o pessoal que fazia a parte de ensaios biológicos, né, estudos in vitro, e realmente a partir daí eu me interessei muito, tanto que a hora que eu terminei o doutorado, eu fui para o pós-doutorado na área de toxicologia, e nesse laboratório que eu trabalhava, né, no pós-doutorado, esse laboratório fazia serviços para a Natura. Isso aí nós estamos falando de uma história muito antiga, nós estamos falando de 94, 96. Né? Então, a Natura já investia em testes in vitro naquela época, e aí que eu comecei a interagir com esse mundo cosmético e toxicidade e tal, e desde então estou aqui. Né, fui ficando e fui estudando, fui aprendendo, vivendo as coisas, vendo, e cada dia mais apaixonada. E como é importante, né, Maria Inês, quando a gente percebe que as nossas decisões de escolhas em conhecimento podem influenciar diretamente, principalmente positivamente, na sociedade em si, né? Ensinar as pessoas a entender um cosmético simples, a forma de buscar o cosmético, de ler o cosmético. Eu vou até pedir aqui para minha assistente buscar alguns potes de cosméticos para a gente poder mostrar o que é, onde encontrar os ingredientes cosméticos. Pode pegar ali no stand ali. Olha, gente, uma coisa importante é se entender. Cosméticos, no nosso dia a dia, é não mais supérfluo, mas sim é importante de utilização de higiene pessoal. Então, hoje, nós estamos falando muito de lavar as mãos o tempo todo, lavar as mãos com sabão. Quando eu falo água, sabão, eu já tenho ali um cosmético, né? Água, sabão, eu tenho um cosmético, certo? Então, nessa necessidade de cosmético, de higiene pessoal, deixou de ser supérfluo como era lá atrás, nas décadas de 70, de 60, de 80. E hoje nós estamos ali com a higiene pessoal como uma necessidade básica. Aí eu pergunto para Maria Inês, a higiene pessoal, as necessidades básicas, a exposição a esses cosméticos, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou me deitar, é uma exposição intensa. O quanto isso pode ser prejudicial para a nossa pele, para o nosso organismo? Olha, Lígia, na verdade, assim, a gente a humanidade usa cosmético há muito tempo, né? A gente tem relatos aí do uso de cosméticos desde o Egito Antigo, né? E uso não só na maquiagem, mas no uso dos cuidados da pele. Tem até algumas coisas anedóticas, assim, né, dos soldados romanos indo para o norte da Alemanha, né, isso aí, alguns anos antes de Cristo, né, e eles tinham o hábito de passar óleo de oliva no corpo, por causa do ressecamento do inverno. Uhum. E lá na Alemanha, né, naqueles países nórdicos, eles usavam muito passar sebo de animal. Então, o aspecto odorífero era um pouco diferente dos soldados, e existem relatos, né, isso aí registrado, assim, alguns livros de alguns historiadores que falam das mulheres começando a preferir os soldados romanos por causa do cheiro deles. Né? Então, assim, a gente usa, a humanidade usa, né? É claro que isso que você mencionou é muito sério. A partir da década de 70, na verdade, da década de 80, os cosméticos adquiriram uma outra pegada, uma outra cara. Por quê? Porque foi nessa época que se descobriu realmente a estrutura do extrato córneo, a importância do manto hidrolipídico, né, da pele não ser só uma membrana, e sim a gente ter a parte de células, né, dos corneócitos, e ter também o manto hidrolipídico, mesmo colesterol, ceramidas, ácido graxo, parte hidrofílica, tudo isso. E quando se entendeu isso, os cosméticos começaram a ser manipulados com fórmulas diferentes.
antes de se conhecer, era uma questão assim de sorte, tentativa e erro, tal. A partir desse momento, os cosméticos começam a funcionar mesmo, então eles têm mais, assim, mais sucesso, né? Os veículos são melhores, etc. Só que com isso aumentou muito o uso, a frequência de uso, como você falou, né? A frequência e, assim, pessoas que antes não estavam expostas, jovens, crianças, assim, começaram a também usar os produtos, né? E é claro que tudo que passa da conta, né? A gente fala sempre, água demais afoga, amor demais mata, e qualquer produto, né, se ele for usado em demasia, principalmente quando a qualidade dele não é muito boa, ele pode sim trazer riscos à saúde do consumidor. Por isso que a gente insiste tanto, assim, conhecer procedência do produto, evitar adquirir produtos, assim, que não são feitos sob controle de qualidade, sabe? Porque às vezes você fala assim, não, eu compro uma pessoa que faz na casa dela, ela faz com o maior cuidado. Sim, ela faz, mas e as matérias-primas que ela compra? Né? Onde ela faz o controle de qualidade dessa matéria-prima para ter certeza que as matérias-primas que ela está colocando são boas. O sistema de conservação, né, do produto. Exatamente. Os conservantes, o controle dos conservantes, a gente sabe que é um problema, né? Assim, muita gente, para não ter problema com o produto, coloca muito conservante, né? E os conservantes, para eles terem o efeito deles, têm que ser tóxicos. Então, a gente sabe que acaba sobreexpondo o consumidor, né? Por isso que é tão importante, assim, você cuidar do que você escolhe. E quando a gente fala do profissional, então, né, o profissional, ele tem duas situações aí que são mais importantes para ele fazer uma boa escolha, né? A primeira é, no caso das pessoas que atendem, né, clientes que nem sempre são o suprassumo da saúde, né? Então, você pega pós-operatório, você pega pacientes oncológicos, como você mesmo estava falando, são pessoas que já estão com barreira mais deficiente, que precisam de mais cuidado e menos agressões, né? Toleram menos agressões. Então, já é um paciente que o que vai ser escolhido para eles já tem que ter muito mais cuidado. E pelo próprio profissional, porque eu não sou profissional, eu aplico o produto 2 vezes por dia, né? 3 vezes por dia, assim, num dia que eu estiver muito iluminado e tal. Uma profissional vai estar em contato com o produto durante o dia todo. Então, ela vai fazer uma massagem, ela vai fazer uma limpeza de pele, ela está lá pondo aquilo, ela está pondo na mão. Agora, com a pandemia, a gente sabe que talvez alguma coisa mude, aquele velho hábito da luva que a gente fala, e todo mundo fala assim, mas como eu vou fazer uma massagem de luva, uma limpeza de pele, etc. A luva atrapalha, tira o tato e tal. Agora é a hora, né? Agora todo mundo vai ter que se expor menos. Mas ainda assim você está ali inalando essas substâncias, né? Então, sim. E uma coisa interessante também, após toda essa transição da história do cosmético que você fez, que vem desde antigamente, mas era tudo muito mais natural, era tudo preparado no momento para a aplicação, e essa transição toda fez com que existisse mais, junto à formulação cosmética, os químicos presentes na formulação, os próprios conservantes, os solubilizantes, as ceras, que são algumas ceras que não têm qualidade, como você falou, não dá para confiar em qualquer cosmético que você vai comprar, né? E em 2005, a Anvisa, ela baixou uma portaria no Brasil que obrigava que todos os cosméticos viessem com a formulação ingredientes, que está aqui, ó, eu estou mostrando aqui na tela para vocês, a formação em ingredientes. Só que a gente começa a ler, deixa eu mostrar esse aqui, que esse aqui tem uma cor mais contraste, ó. Aqui a gente consegue ver. Ingredientes. Só que quando a gente começa a ler essa lista de ingredientes que está aqui, a gente não entende nada. Porque em 2005, a portaria da Anvisa baixou que os ingredientes no rótulo dos cosméticos no Brasil tinham que seguir um padrão internacional, que era o INCNAME. Aí, a gente não entende mais nada do que a gente lê no cosmético.
Então, é interessante verificar não somente o marketing da empresa, mas procurar verificar se eles trazem composição escrita em ingredientes de uma forma que a gente entenda o que a gente está lendo no rótulo, para que a gente possa se prevenir. E para quem conhece um pouquinho a minha trajetória dentro da área da estética, eu tenho a campanha da estética humanizada e do Põe no Rótulo dos Cosméticos, onde a gente fala muito sobre xenobióticos nocivos. E que isso está presente em todos os cosméticos que se utiliza de higiene pessoal, de maquiagem. Hoje, em 2020, nós temos mais acesso a substâncias que são menos nocivas do que era nas décadas de 80, de 90. Então, Maria Inês, com esse conhecimento de toxicologia, graças a Deus você desenvolveu junto à tua empresa um aplicativo de cosmetopeia, mas mesmo assim, com esse conhecimento de toxicologia, os estudos que trazem sobre essa toxicidade, o quanto eles procuram disseminar ou não disseminar a toxicidade cosmética e quais os tipos de substâncias químicas mais conhecidas que os estudos atuais trazem com respeito a conservantes ou a bases cosméticas que trazem nocividade. Qual seria essa tua explanação a respeito disso para quem ainda não conhece sobre essa composição em quineia? Então, essa mudança toda aconteceu, sim, principalmente por causa da industrialização, né? A hora que a gente começa a ter produtos realmente que viajam o mundo inteiro para chegar a tal, que antes não era tão fácil, né? Aconteceu a mesma coisa em alimentos, né? Foram as duas áreas que seguiram em paralelo esses avanços. A diferença é que com alimentos foi regulado um pouco mais cedo, porque o alimento é obrigatório e o cosmético é tido, né, ou regulatoriamente foi alegado isso na época, que seria eletivo, né, só usa quem quer, mas alimento todo mundo tem que comer. Mas, assim, hoje a gente já entende que não é bem assim a situação, né. Quando a gente fala do desenvolvimento da avaliação de segurança, essa avaliação de segurança é um processo que nas empresas começa até na aceitação da matéria-prima. Então, as empresas mais avançadas hoje, elas já têm uma equipe de safety assessors, ou então elas contratam empresas, né, como a gente faz também aqui isso para algumas empresas, que a gente já avalia a matéria-prima que ele usa. Então, com relação a contaminantes, a possíveis contaminantes por causa do processo. Então, a gente analisa o processo, a matéria-prima, a qualidade, se tem resíduos que ficam, por exemplo, síntese, isso é muito comum com polímeros, né? Então, polímeros, por exemplo, esses acrilatos, etc., tem de várias qualidades diferentes. Você tem empresas que são super rigorosas com relação aos monômeros, tal, tem controles assim, você poderia até comer aquilo, ia ser horrível, mas você poderia comer, certo? Mas, assim, tem outras empresas, o mesmo material, que não fazem controle algum, né? Produto mais, assim, de menor qualidade. Só que quem está comprando, né, você é um formulador, você é uma empresa que faz cosméticos, né, nem sempre essa empresa consegue avaliar isso, porque são análises assim, caras, análises bem específicas, depende aí cromatografia gasosa com massa, etc. Então são técnicas muito avançadas, né, mas que para o fornecedor é fácil fazer. Então por isso que algumas empresas fazem, mantêm esse controle. Mas são caras, então a qualidade muda em função disso, não dizendo que a matéria-prima cara é a melhor, muitas vezes você tem uma barata que é boa, né? Mas, assim, tem situações que o fornecedor tem que garantir isso, então a avaliação começa por aí, pelos ingredientes que entram. Depois que esses ingredientes são aprovados para serem usados na fábrica, o formulador vai lá e começa a desenvolver suas fórmulas, essas fórmulas também passam por uma avaliação preliminar, para ter certeza que a interação daqueles componentes não vai produzir alguma coisa perigosa no meio reacional, né? A gente tem misturas que não podem ser feitas. Por quê? Porque eles podem reagir, por exemplo, provocar
a síntese dentro do frasco, tá? Isso aí vai acontecer no período que o material está no estoque, né? Então, você vai ter pró-oxidantes, você vai ter, por exemplo, pode ter formação de nitrosaminas, um monte de coisa assim. Então, quando a gente avalia a fórmula nesse momento, é para isso, falar assim, olha, aqui tem chance de acontecer algum problema ou não, né? É uma avaliação mesmo, assim, pesada, né? Claro que é muito chato quando a gente tem que falar para o formulador assim, olha, volta, porque essa não vai dar, né? Mas com o tempo, assim, as coisas vão melhorando, né? E aí, depois que o produto está acabado, aí a gente vê toda a parte de estabilidade, controle de qualidade, tudo isso, e, se necessário ainda, se faz algum teste em vivo, em humanos, né, que se faz, em cosmético não se faz mais teste animal, mas aí se faz testes em humanos para comprovar a qualidade. Por exemplo, assim, olha, eu garanto que isso aqui não está irritante, etc., mas para evitar qualquer problema, vamos fazer com um grupo pequeno, acompanhando, restrito, só para garantir mesmo, para ter essa certeza. Então, geralmente são por laboratórios credenciados, né? Exatamente, pesquisa clínica séria, né, tem que ser em laboratório sério, por quê? Porque é isso que vai te sustentar no mercado, né? Ninguém quer colocar, faz todo esse investimento, a gente não está falando de 2 semanas, nós estamos falando de investimento de 1 ano, às vezes 1 ano e meio, depende do projeto, certo? Você não quer pegar todo esse investimento em tempo, em esforços, né, em salários das pessoas, não é só dinheiro de matéria-prima, às vezes as pessoas pensam, eu vou perder a matéria-prima. Não, você não vai perder só isso. Você perde todo o investimento daquele tempo, né? Lança o produto no mercado, começa a dar reação, você tem que tirar, perde, e ainda por cima perde a marca. Porque o consumidor é assim, o consumidor não quer usar um produto, passa mal, sentir uma reação, e ele não vai ficar quietinho, ele vai reclamar. E se antigamente uma pessoa que reclamava em média para 10, hoje as reclamações chegam aos milhares, né? Porque a gente tem as redes sociais, tá? Então uma pessoa vai lá, não gostou de um produto, ela posta, olha, eu usei tal produto e deu reação, fiquei toda pintada de azul e vermelho e estou morrendo por causa desse produto. Pronto, acabou a sua empresa, né? Então a segurança, ela tem esses 2 aspectos, né? Ter uma política rígida de segurança garante a segurança da empresa, né, e garante a segurança do consumidor. Então, as 2 coisas caminham juntas, né? Então, por isso que a gente diz assim, quando você compra produtos de empresas assim que são mais confiáveis, que têm programas de qualidade bem estabelecidos, etc., você tem todo esse arcabouço te protegendo a sua escolha. Muitas vezes, uma empresa pequenininha, não que ela vá fazer um produto ruim, mas se acontecer alguma coisa, você, como profissional que selecionou aquele produto, está sem respaldo, né? Então a gente fala assim, você tem que procurar conhecer. A melhor coisa é estabelecer relações próximas com quem te fornece os produtos. Então, você quer comprar de uma empresa pequena, tem várias muito boas aí, na área profissional, né? Mas conheça mais, peça informação, não tenha vergonha de pedir os dossiês, de pedir os testes, de pedir a avaliação de segurança, né? E sempre é muito importante também, Maria Inês, no rótulo do produto, estar apresentando número de processo. Hoje é NP, né? Antigamente era a resolução da Anvisa e era grau 2, hoje é NP. Então, é importante você, no rótulo, ter a informação e navegar no site da Anvisa e digitar o número daquele NP para saber se realmente aquele produto está registrado. Exatamente, se ele foi notificado certinho, nem tudo é passível de registro, pode ser só notificação, mas tem que ver, né? Tem que ser um produto regular. Se você já compra um produto que não está regular, aí tem já corre o risco. Porque uma empresa que é séria, no mínimo, ela vai fazer isso, né? Sim. Então, assim, já começa por aí, a fidedignidade do que você está comprando, é olhar a rotulagem está correta, a rotulagem é uma rotulagem séria, porque também, se você olha um produto e já de cara você bate o olho e fala, isso aqui não é, isso aqui é mentira, essa propaganda aqui não tem sentido. Se ele já está mentindo nisso,
Imagina naquilo que custa muito mais caro, que é colocar ativo lá dentro. Exato. E hoje, com a velocidade das mídias sociais, sim, e hoje com a velocidade das mídias sociais é bem mais fácil de você entrar em ação, né? Porque se você tem um produto que você vai procurar o número de registro e não tem lá no site da Anvisa, é bem interessante. Outra coisa interessante, gente, quando a gente tem uma embalagem pequena como essa que eu estou mostrando aqui, às vezes a quantidade de informação não consegue encontrar no rótulo da embalagem. Então existe o tal do cartucho, que é a embalagem secundária, que pode ser encontrada todas as informações necessárias naquele cartucho. Por isso, gente, aqui tem mais um, ó, para mostrar para vocês, outro cartucho. Por isso, eu dou como conselho a todos vocês, eu acho que a Maria Inês vai concordar comigo, que quando a gente compra o produto, pega, tira o produto da embalagem cartucho, mas guarda por um tempo essa embalagem cartucho, tá? Por quê? Porque muitas vezes você pode ter dúvidas de como usar ou ter alguma reação daquele produto e as informações mais principais estavam no cartucho, não está no rótulo do produto. Isso acontece muito com produtos pequenininhos, tá? Então, se você tiver, por exemplo, um produto um pouco maior, até tem condições de, no rótulo, se apresentar todas as informações, mas ao mesmo tempo ter um cartucho. Então, é interessante guardar o cartucho por um tempo, tá? E quem me conhece um pouquinho mais, que acompanha a minha trajetória, eu fiz alguns cursos de toxicologia cosmética, apesar de, na minha formação, ser estética, isso não me limita a correr atrás de conhecimento. E eu fiz algumas especializações dentro da área, que hoje é permitido para a estética também fazer, da cosmetologia, e uma delas foi toxicidade cosmética. Por quê, Maria Inês? Porque até então a gente imaginava que o cosmético era um sopão e que ele ficava na superfície da pele, né? Hoje já se apresenta muitos estudos onde se chama até de dermocosméticos e que vão atuar diretamente por sobre o maior órgão do corpo humano, que é a pele, e que quando exposto excessivamente a determinadas substâncias, tem influências sistêmicas e até a questão endócrina. Hoje se fala muito, Maria Inês, em xenobióticos, em disruptores endócrinos. Isso está muito ligado a alimentos, a embalagens, mas também em cosmetologia. O quanto é mensurável essa nocividade, desde quando esses estudos começaram a surgir, e o quanto isso foi importante para nós na humanidade termos esse acesso a estudos e descobrirmos que o cosmético que a gente aplica pode contribuir a muitas doenças que a gente venha a desenvolver no nosso organismo, também conhecido como influência epigenética negativa. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Maria Inês. Isso aí é uma questão até assim também relativamente recente. Quando a gente fala de disrupção endócrina, nós estamos falando de um assunto que começou a pegar fogo mesmo nesse século, né? Então, na virada do milênio. Por quê? Porque são medidas, são avaliações que dependem muito de um instrumental mais apurado, né? Não se faz, nunca se fez tantos testes de longo prazo, testes de 2, 3 gerações, né, para substância, são poucas substâncias que têm esse tipo de estudo, né, e aí se começou a observar algumas mudanças em padrões, assim, de nascimento, padrões de doenças, que estavam ligadas ao controle endócrino do seu organismo, né, o mecanismo de controle hormonal. E aí se começou com o desenvolvimento dos testes in vitro, lembra que isso aí começou a pegar muito forte depois de 75. Em 75 que começou o movimento pelo liberação animal, né, o Animal Liberation, né, e aí se começou a investir mais em estudos in vitro, com células e tal. A parte analítica foi melhorando muito, aí veio lá nos anos 90, Projeto Genoma, né, onde a gente começou a dominar as técnicas de análise de genética, de epigenética,
depois metabolômica, proteômica, etc. Então, foi uma evolução tecnológica que permitiu que a gente conhecesse mais a fundo, porque antes disso, como é que era o teste? Injeta no coelhinho e vê se não fez nada, mas tem efeitos que nem sempre a gente consegue ver no médio prazo, às vezes são efeitos de longo prazo, são efeitos, principalmente de disrupção endócrina, a gente fala efeitos de segunda geração, às vezes de terceira geração. Então, esses estudos começaram a aparecer de uma forma mais importante, vindo assim com mais robustez, mais confiabilidade, aí nesse nosso século. E a coisa de uns 10 anos começaram a ser descritos aqueles efeitos que a gente chama de efeitos não monotônicos. Né? Os efeitos monotônicos são aqueles efeitos assim, dose e resposta. A gente tem um aumento da dose e vai aumentando o efeito observado, certo? Uma coisa proporcional. Acontece o seguinte, começaram a observar que tinha algumas substâncias que a doses muito baixas, muito abaixo da dose eficiente e eficaz delas, começavam a ter efeitos colaterais. Né? Isso aí foi descoberto principalmente com os hormônios anticoncepcionais, né? Então foi no fim ali da década de 80, 90, que começou a se ver, puxa vida, mas esses hormônios, numa quantidade muito, uma dosagem muito baixa, podem provocar eventos adversos, né? Então começa a desregular o seu organismo, os hormônios sintéticos, né? E aí isso veio vindo até que, lógico, o pessoal começou a estudar e foram investigando e se descobriu várias substâncias aí que eram usadas, muitas já foram banidas da área cosmética e do mundo mesmo, né? Tem várias substâncias aí que foram proibidas no mundo inteiro por conta disso, né? Os próprios pesticidas aí, a gente tem vários organoclorados e tal, que eles foram banidos por conta de disrupção endócrina, de carcinogênese, né? Então, a gente tem, assim, uma mudança de cenário, as pessoas hoje estão mais conscientes, o consumidor exige mais esse cuidado. Então, a gente sabe disso, não é só uma questão de escolha da própria empresa fazer isso. O consumidor tem essa força hoje, o consumidor chega lá, ele pode demandar, ele chega para um PROCON da vida e reclama se ele achar que alguma coisa fez mal, alguma coisa vai acontecer. Então, a gente teve toda essa mudança, mas principalmente assim, a parte analítica deu esse reforço muito grande que a gente pôde começar a medir, né? Medir realmente, olha, esse hormônio muda um comportamento de uma célula, muda, para um sinal hormonal. Então, hoje a gente já conhece, né, várias dessas substâncias, a gente consegue avaliar, por exemplo, permeação cutânea. Tem algumas que até teriam algum potencial efeito, mas aí você vai lá e ela nunca vai conseguir permear na pele. Tem outra que tem um efeito muito baixo, mas elas permeiam muito. E no frigir dos ovos, você acaba estando exposto a uma situação de risco. E então, isso quem ensina muito... Isso que ensina muito para a gente é a parte da ciência junto com a cosmetologia, né? Olha que maravilhosa foi essa aula de história junto a essa evolução da cosmetologia que nós tivemos aqui. Eu fiquei assim encantada, doutora Maria Inês. E assim, nos meus livros, nas minhas literaturas dentro da área da estética, eu sempre procuro trazer a lista de ingredientes de xenobióticos, bem distribuída na literatura, para que o conhecimento chegue até o profissional de estética e ele possa estar tendo a noção, assim como você comentou, o consumidor ele tem o poder de escolha e ele tem o poder de definir se aquela empresa vai continuar ou não no mercado, pela qualidade de produtos que ela oferece, né? Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês o meu livro de Estética Paliativa e Humanizada, onde o capítulo de cosmetologia que eu coloquei aqui, eu procurei trazer justamente para a necessidade das peles que estão passando por um momento ultrassensível devido à consequência dos tratamentos dessas doenças crônicas não transmissíveis, que é o diabético, que é o câncer, que é a pessoas com pressão alta, né? A parte de
doenças como transplantados ou renais, tá? Então, o próprio Alzheimer, que também provoca muita involução do organismo, e essas peles, a pele é o maior órgão do corpo humano. Uma das funções dela é proteção contra agentes externos. Então, nesse momento, elas precisam mais ainda de um olhar, de um cuidado, de uma cosmetologia humanizada, tá? E outra coisa interessante é que existem as fases de vida e que vão acontecer essas ultrassensibilidades da pele na adolescência, na fase gestacional, na maturidade ou em doenças crônicas não transmissíveis. Maria Inês, com tanta necessidade dentro da cosmetologia, hoje é mais fácil se encontrar cosméticos que tenha uma origem vegetal não tão sintética e que possa proporcionar fortalecimento de barreira cutânea, o quanto isso está acessível para as empresas de cosméticos estarem utilizando, fazendo essa escolha humana e perfeita da cosmetologia segura para ser colocada nas suas formulações? Muitas empresas que já têm isso incorporado no próprio DNA delas, né? Tem grandes empresas que fazem isso, tem empresas pequenas, mas hoje você tem sim matérias-primas, a gente tem certificações aí, inclusive internacionais, né? A própria Cosmos que faz a certificação, né? A Natru, né? E ambas são feitas hoje aqui no Brasil pela Ecocert, por exemplo. A gente tem a parte de procurar se tem ingredientes orgânicos, né? Lembrando que pesticidas são um problema, né? Então, quando você usa materiais que têm origem orgânica, né, que foram feitos a partir de óleos orgânicos, tal, é bem melhor. Então, o consumidor hoje consegue buscar esses selos, por exemplo, nos produtos, né? Eu acho que precisa dar uma atenção especial, né, ao tipo de produto que você está usando, porque a gente fala assim, olha, um pote que você abre e ele fica aberto por 2 anos e nunca deu um fungo, não está certo, né? O cosmético tem que ser um alimento, né? Então, assim, se está tudo muito bem, ele vai fungar, ele vai produzir micro-organismos ali dentro, ele é um meio de cultura por princípio, né? Controle de pH, tudo isso. Então, assim, a pessoa tem que também ter o olhar crítico dela em cima, né? Da experiência dela, o que ela olha, o que ela vive com aquele produto, né? Mas olhar a rotulagem, com certeza, né? Evitar, assim, alguns componentes. A gente até lançou o Cosmetopeia em função disso, né? De apontar, olha, aqui tem um ingrediente que a pessoa precisa ter mais atenção. Você está querendo, que a gente separou no aplicativo, né? Tem para gestantes, crianças e adultos, né? Então, coisas que podem fazer mal para todos. A gente tem uma sinalização ali de perigo ou não use, né? Ou só atenção é um triângulozinho, certo? Está tudo ok, verdinho. Por quê? Para as pessoas poderem ler com um pouco mais de facilidade um rótulo e começar a selecionar produtos que sejam melhores. De fato... Ele não entende, porque ter o INCI, né, que é essa nomenclatura internacional, facilitou muito a vida, principalmente sim, de profissionais, etc., porque os médicos que atendiam não tinham nem como, porque nome comercial, o mesmo produto vai ter 500 nomes, então era uma coisa impossível. Eu lembro que a regulamentação é de uma época pré-internet, né? 2005 a internet não era o que nós temos hoje. Sim, né? E até a própria escolha de origem vegetal, né? Então os óleos vegetais são ricos em ômegas e a nossa pele, o manto hidrolipídico, a barreira também é constituída de ômegas, até a própria estrutura da membrana celular são fosfolipídios, então isso, tendo essa fonte mais natural e tendo também essa leitura de que existem óleos vegetais ricos em ômegas, já facilita também a escolha de um bom cosmético nesse momento, né? Sim, a gente só como avaliador de segurança tem um detalhe que às vezes o pessoal não atenta na questão dos produtos naturais,
que é essa questão, assim, tem alguns produtos que têm muito extrato, muitos extratos, né, a gente vê aí no mercado, e, assim, começa a ter maior risco de fototoxicidade, etc., porque quando você está falando de extrato, não de óleos, né, mas, por exemplo, extratos, você tem isso, então, assim, o fato de ter só produtos naturais não garante que um produto seja seguro, né, mas, assim, tem alguns petroquímicos que também são bem seguros, produtos sintéticos seguros, mas aí vai depender muito mais da qualidade do produto, do refino, do que foi feito com ele. Então, depende, não é, por exemplo, eu não acho que seja só porque ele é natural que ele é bom, né, e se ele é sintético, ele é ruim. Eu fico do meio do caminho, assim, eu acho que realmente tem naturais que são perigosíssimos, tem produtos sintéticos que são maravilhosos, né? Então, assim, quando a gente olha, eu acho que a gente, tecnicamente, né, tem que estar sempre olhando os dois. Na impossibilidade de conseguir realmente escolher muito, eu diria, indo para uma natural, você tem uma chance, assim, de ter uma coisa um pouco melhor, mais segura, mas lembrando que o controle de qualidade desses materiais é mais complicado. Né? Quando a gente fala de extratos, por exemplo, a estabilidade, o controle de micotoxinas, de metais pesados, de pesticidas, tal, nem sempre é feito adequadamente. As empresas não têm até a própria indústria em si, para ela ter a necessidade de produzir e expor o produto para o consumidor durante um período, ela tem que ter na formulação uma mescla, digamos assim, de produtos de origem vegetal que tem certificações e que trazem uma proposta adequada também para, por exemplo, eu como esteticista, e hoje as esteticistas têm essa formação, a gente entende da alteração inestética, o que sofre a pele com essa alteração, principalmente quando se fala em peles ultrassensibilizadas, e a necessidade dos ativos que vão propor um fortalecimento ou uma reparação da barreira cutânea, né? Não estou falando aqui de feridas abertas e tudo mais, estou falando de fortalecer a pele para que ela tenha resistência, né? Então, essa resistência que dá segurança, né, à pele, fazendo com que ela aumente essa função de proteção junto aos agentes externos, né? Nossa, tá muito bom esse papo, né? A gente passa o tempo e a gente quer falar mais, mas a gente tem que ir para as considerações finais. Pode expor a tua ideia, que eu vi que você quer acrescentar mais, aí você já aproveita e também faz umas considerações finais para nós, Maria Inês. Olha, assim, eu acho que pele, eu sempre falo, assim, eu criei um termo, assim, seminемônico, né? Quando a gente fala de cuidados com a pele, você tem que falar sempre de um tripé, que chama tripé RPM, reparo, proteção e manutenção. Tudo que você fizer, qualquer intervenção, ela tem que cuidar desses 3 aspectos, né? Seja numa linha, seja num protocolo de cabine, seja na sua casa. Gostei, repete para mim. Reparo, proteção e manutenção, RPM. Reparo, proteção e manutenção. Olha que lindo. Manutenção, exatamente. Então, se você trabalha com isso, você vai ter sucesso, não tem como dar errado, certo? E, assim, qualidade. Eu acho que a esteticista precisa buscar, exigir, se interessar por isso, não ir só atrás de preço ou de propaganda bonita, é entender que atrás de uma propaganda bonita tem que haver um arcabouço científico, tecnológico, que suporte realmente aquilo que está sendo vendido. E, infelizmente, a gente sabe que muita gente fala o que não está em condições de sustentar, né? E, ao passo que tem muitas empresas que falam e sustentam. Então, você é profissional, você tem uma carreira, você tem um negócio para gerir, né? E que depende dessas escolhas também, né? Não é uma escolha, você vai no supermercado, vai comprar só para você usar e pronto. Não, você está escolhendo para colocar na sua cabine, ele vai complementar o seu serviço,
Então, se você não faz boas escolhas, você pode ter um prejuízo maior do que só uma reação ou qualquer coisa. Você pode perder o teu negócio, o reconhecimento dos seus clientes, a segurança. E é isso. Então, Boa sorte, né? Seguros para todos. Eu acho que eu assistiria novamente essa nossa webinar por várias vezes, porque foi um assunto assim muito envolvente. Eu estou aqui segurando novamente o teu livro, ó, Pele. Pessoal, quem ainda não... Neise, então... quem ainda não tem o livro dela, é muito importante. Ela traz assim um lado de uma visão bem científica sobre essa questão da pele. E olha, sigam a Maria Inês, baixe o aplicativo Cosmetopeia dela, porque isso vai ajudar demais vocês quando vocês tiverem dúvidas com relação à cosmetologia, principalmente com relação a formulações cosméticas. Eu acho assim que nós, profissionais... Bem baratinho para profissional, assim, né, para o pessoal da área de estética, que não tem que ter valor de toxicidade e tal, tem que ter só o parecer, tem um plano super barato mensal, assim, bem barato mesmo. Olha, que bacana. E assim, gente, para nós que estamos atuando com essa visão de cosméticos humanista, é bem como a doutora Maria Inês falou, escolher o que você escolhe para levar dentro da tua estética ou para indicar para a tua cliente na manutenção, se não tiver qualidade, não vai dar sucesso no tratamento. Você não consegue ter o objetivo final, que é a fidelização e a satisfação dessa cliente, tá? Então, foi muito, muito legal, Maria Inês. Gratidão pela tua presença nesse dia de hoje. E essa webinar, ela fica salva para ser assistida várias vezes. É assim que vocês tiverem esse interesse de rever a webinar, fiquem bem à vontade. E a estética humanizada é isso, a gente procura trazer profissionais que tenham o seu domínio de conhecimento na sua área, para que a gente possa engrandecer mais ainda o conhecimento amplo e usarmos de forma muito saudável e segura nos nossos atendimentos. Eu quero agradecer aqui novamente a doutora Maria Inês, também o convite da empresa Bonavita por eu estar aqui gerenciando e coordenando o webinar com esses temas maravilhosos. E nos vemos por aí, tá, gente? Aproveita, dá uma olhada na lista de temas que o webinar oferece para vocês engrandecerem mais ainda o conhecimento. Até mais, pessoal. Até mais, doutora Maria Inês. Tudo de bom.